Evangelho, domingo da 11ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 11ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de ouvirmos o 9º capítulo do Evangelho de São Mateus. Jesus, diante dos discípulos, vê a multidão cansada e abatida como ovelhas que não têm pastor. E naquele mesmo instante, o coração de Jesus prova compaixão diante deles. Não haverá um único momento em nossa vida, em nossa inteira história, que o Senhor, olhando para a nossa condição, não sinta algo por nós. Diante do cansaço e do abatimento, o coração de Jesus se compadece pela multidão. Jamais a nossa condição será indiferente aos olhos e ao coração santíssimo de nosso Senhor. Jamais. Não haverá possibilidade, pelo amor que o Senhor sente por nós, de existir uma única situação, circunstância ou necessidade que não encontre resposta no amor do coração de Jesus. As ovelhas, os homens, se encontram cansados e abatidos, e o coração do Senhor se compadece por eles. É mesmo nesta hora que o coração de Jesus se manifesta. O rogate que acabamos de ouvir, ou seja, o apelo, a intenção de Jesus: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. A súplica do rogate é a expressão do sentimento do coração de Jesus por cada um de nós. Toda vez que o coração do Senhor olha as necessidades do seu povo, ele se move imediatamente em um ato de súplica ao Pai, mas também em um ato de amor, porque naquele momento, o coração de Jesus, cheio de compaixão, ele se abre para suplicar ajuda. O Senhor não apenas sente por nós, ele se move por nós. A compaixão no coração de Jesus se torna súplica diante do Pai, porque tudo que está em seu coração, ele leva à presença do Pai, mas se torna também em súplica de amor aos homens, pois Jesus transmite a seus discípulos aquele anseio de amor que está no seu coração. A resposta de amor que surge no coração de Jesus por cada uma das necessidades que nos são próprias, esta resposta de amor, ela imediatamente
se transforma em apelo para seus amigos. Como poderiam os discípulos, vendo o olhar compassivo de Jesus e ouvindo essa palavra, não se colocarem por primeiro dizendo: conta comigo, Senhor. Envia a mim, eu pedirei também trabalhadores para a messe, mas conta comigo, Senhor. O chamado dos 12 no Evangelho de Mateus é uma resposta histórica, poderíamos assim dizer, a esse momento do coração santíssimo de Jesus. Porque na hora seguinte, o Senhor apresenta os 12 que Ele chamou para junto de si. Os 12 que sentiram a compaixão do olhar de Jesus. 12 que perceberam a necessidade de seus irmãos, mas que para poder serem socorro em favor de seus irmãos, precisam duas coisas. Primeiro, vir para junto daquele coração que ama e sente compaixão sem se perder, para aprenderem desse coração que é manso e humilde a como atuarem o amor que sente e a compaixão que viram. Por isso o Senhor os reveste com sua autoridade e com seu poder, porque não poderão ir ao encontro de seus irmãos, responder, ou melhor, levar a eles a resposta da compaixão do coração de Jesus, se não forem revestidos pela mesma graça, pela mesma autoridade, pelo mesmo poder que está nesse coração. E depois, é preciso que eles aprendam. Muitas vezes, procurando fazer o bem a outra pessoa, a gente se perde e termina fazendo mal. A gente se impacienta, a gente se agita e começa com um propósito de bem e termina ofendendo e às vezes fazendo até sofrer mais. Por isso é preciso que o nosso coração aprenda do amor do Senhor, como dizia São Francisco Sales. Recordando o amor do Senhor por nós, é que nós iremos conseguir manter o vigor do nosso amor para ordenar as nossas paixões e não desistir dele enquanto estivermos amando o próximo. Se nós não aprendemos de Jesus, se nós não nos aproximamos desse coração santíssimo que nos educa e nos ensina a amar, como conseguiremos levar a compaixão do coração de Deus para junto de nossos irmãos? Como poderemos ser a presença do Senhor junto à messe? Porque afinal, participamos como operários na messe do Senhor, mas participamos com o coração e a alegria daquele que semeou. Formamos um só coração, não somos mercenários contratados para aquilo. Por isso, o Senhor chama os 12 que vão andar durante 3 anos com Ele. Vão aprender de Jesus como amar o próximo, como enfrentar as situações da vida, mas, sobretudo, como não desistir do amor e de levar Deus aos irmãos para que a necessidade de Deus na vida deles seja saciada pela presença do próprio Deus. Mas para isso, é preciso que eles abram o coração e se unam a Cristo e aprendam dele, que é manso e humilde de coração. Peçamos também nós essa graça ao Senhor, para que nesse 11º domingo, Ele que nos chama a apresentarmos-nos como operários para a messe, nós possamos aprender mais e estreitar mais os laços de amor com esse Senhor, a fim de que sejamos uma resposta de bondade, de amor, uma resposta da presença de Deus na vida de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.